Fala pessoal, estamos de volta com o Afoitos e sem dúvida recebemos hoje um dos ministros que tem o tempo mais precioso da esplanada dos ministérios. O tempo dele vale vidas. Nosso ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Roda a vinheta! Ministro, muito bem-vindo. Obrigado pelo seu tempo. Como eu disse, é muito precioso, mas é um prazer tê-lo aqui com o senhor, junto com a nossa Daniele Cunha. Obrigado, Serginho. O prazer é meu. Sim. Tudo bem, Dani? Bom, Estou aqui à disposição de vocês para conversarmos para o seu grande público. Cadê as palmas do ministro? Ministro, vamos começar falando de pautas positivas, né? Como é que está o ritmo da nossa vacinação? Cada vez mais acelerado, né? O governo federal, desde o início dessa pandemia, já se programou para ter um programa nacional de imunização à altura do que o Programa Nacional do Brasil tem feito ao longo do tempo, né? Por isso que tem tanto reconhecimento. Nós já temos mais de 600 milhões de doses de vacina contratualizadas. Caramba! É muita vacina. Muita vacina. E o senhor tem aplicado vacina pelo Brasil inteiro, né? Sim, né, para mostrar o compromisso que o governo federal tem de pôr fim à pandemia da Covid-19. Né? Essa foi a determinação que nós recebemos do nosso presidente Bolsonaro e procuramos seguir à risca a orientação do presidente de trabalhar de maneira integrada com os demais ministros. O governo tem o lema de mais Brasil e menos Brasília. É por isso que eu saio vacinando pelo Brasil inteiro, né? E tem tido uma receptividade muito grande da população, que já reconhece o sucesso do Programa Nacional de Imunização contra a Covid-19 do Brasil, que é um dos maiores programas de imunização contra a Covid do mundo. Né? Já distribuímos mais de 180 milhões de doses de vacina com a nossa população, o que coloca o Brasil numa posição de vanguarda entre os 4 países que distribuem mais vacinas com a sua população, destruindo todas essas narrativas que se querem fazer acerca que a campanha de imunização do Brasil não vai bem. Não posso deixar de parabenizar pela sua conduta à frente do Ministério da Saúde, que está exemplar. Parabéns, ministro. Vamos trabalhar para atender os anseios da nossa sociedade. E o que é mais fácil, cuidar de corações, ser cardiologista ou estar à frente do Ministério da Saúde? São situações diferentes, né? Aqui eu tive a confiança do presidente, né, que me colocou nessa missão. É muito mais do que um desafio, é um grande desafio, mas também é uma oportunidade de ajudar o povo brasileiro, de se integrar a um governo que tem como lema trabalhar pelo povo brasileiro, que coloca o Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Eu fui muito bem recebido por todos os ministros desde o início e isso dá a certeza de que estamos no caminho certo. Muita coragem, parabéns. E a cardiologia, nós continuamos com a cardiologia, né? Claro, porque doenças cardiovasculares, elas são um problema de saúde pública. Sim. Claro que no contexto da pandemia, esses problemas prevalentes acabam por ser negligenciados, né? Doenças cardiovasculares, 380 mil óbitos no Brasil todos os anos. Câncer, mais de 200 mil óbitos por ano no Brasil, né? O noticiário só é Covid. Mas no Brasil não se morre só de Covid, se morre de Covid e se morre das outras doenças também. E nós temos que trabalhar para cada vez mais melhorar esse panorama. Tem um médico amigo nosso, que o senhor conhece também, não vou citar nomes aqui, mas que me disse que muita gente, durante essa pandemia, que tinha problema cardíaco, acabou falecendo com medo de ir ao hospital porque tinha medo do Covid, né? Então, você não morreu de Covid e acabou falecendo por outra... No ano passado, no início da pandemia, né, havia esse receio das pessoas adquirirem Covid quando buscavam os serviços de saúde. Mas, ao longo do tempo, os serviços de saúde se organizaram de tal maneira que aqueles que tinham síndromes gripais tinham um atendimento em uma rota e os outros que não eram portadores de síndromes gripais tinham atendimentos em outra rota, né? No início, nós tivemos um aumento de óbitos
por doenças cardiovasculares no domicílio. Né? E boa parte desses óbitos no domicílio foram infartos, acidentes vasculares cerebrais. Enfim, mas nós todos estamos aprendendo dentro do contexto da pandemia. É verdade. O mundo está aprendendo. Né? Com certeza. E, ministro, eu queria aproveitar e emendar uma pergunta. O senhor assumiu o ministério no momento talvez mais caótico da pandemia. Como que levou o senhor a aceitar essa missão nesse momento tão complicado? Como foi esse processo? A confiança que nós temos no presidente da República. Então, ele me convocou para essa missão e não tem essa de aceitar ou não aceitar. É uma convocação para servir o país. Então, como confiamos no nosso presidente, que tem dado todo o apoio para que possamos trabalhar de maneira integrada com os demais ministérios, já recebi a acolhida fraterna do nosso ministro das Relações Exteriores, que é o Carlos França, e temos hoje a chamada diplomacia da saúde. Né? É verdade. Buscamos com os organismos multilaterais, em negociações diretas com indústrias farmacêuticas multinacionais, e temos uma parceria muito boa, Ministério da Economia, né? O Paulo Guedes, é o homem que tem a chave do cofre. E não tem faltado recursos para a saúde. Sim. Mesmo nessa dificuldade e o legado que o governo recebeu, de muita dificuldade fiscal, né? Trabalhando muito forte com reformas estruturantes para o Brasil, como a reforma da Previdência, aí vem essa pandemia, né? Para atrapalhar a vida de todos nós. Mas o governo tem trabalhado firme, em várias searas, não só na área da saúde. Porque o presidente, desde o primeiro momento, disse que é necessário conciliar o binômio, enfrentamento aos problemas sanitários, ou seja, a atenção à saúde, e a questão da economia. Enfim, o direito ao trabalho, o direito de ganhar o pão com o suor do seu trabalho, também está incluído no rol dos direitos humanos. Então, é por isso que o governo fez um dos maiores programas sociais durante a pandemia, o chamado auxílio emergencial, né? Fundamental para as pessoas que estavam na informalidade. Então, é uma confiança que nós temos no governo liderado pelo presidente Bolsonaro, que nos faz enfrentar esse desafio e outros que possam vir pela frente dentro do Ministério da Saúde. Até agora foram 13 anos de Bolsa Família, né? No auxílio emergencial, se eu não me engano. Acho que é esse o número. Esse é o esforço que o governo faz, né, em parceria com os outros poderes da República, né, exemplo do Congresso Nacional, que tem aprovado medidas importantes para o enfrentamento à pandemia, fruto da democracia em que vivemos. Sim. E o senhor começou falando, eu tinha até anotado isso, que o Brasil está entre os 4 países que mais vacinam no mundo. E eu queria lhe perguntar, por que o brasileiro tem essa sensação que está para trás na vacina? O senhor acha que isso é uma questão da narrativa? Não, o brasileiro não tem essa sensação, né? Eu percebo isso quando eu ando na rua. E eu ando bastante. Porque o governo colocou o lema mais Brasil e menos Brasília. Então eu ando e vejo que a população confia no governo. Sabe que o governo... O que mostra não é a realidade, né? O povo está sentindo de verdade. Sabe, Dani, nós temos que ter um foco. Sim. O foco é trabalhar pelo Brasil. É enfrentar a pandemia. É vacinar a população brasileira, é trabalhar para que haja uma reabertura segura das atividades econômicas. Então, essas narrativas não nos interessam. O que interessa é fazer o que o presidente Bolsonaro determinou, trabalhar de forma integrada e visar o bem-estar da nossa sociedade. Vou aproveitar e até fazer uma pergunta a respeito disso, porque o senhor, como ministro, né, como médico, e aí está dentro do governo, e tem uma visão ampliada, até de certa forma empreendedor, qual que é o prognóstico, o diagnóstico que o senhor faz, que a gente já está vendo aí os índices econômicos melhorando, o Brasil surpreendendo. O senhor, como ministro da Saúde, qual que é o diagnóstico que o senhor faz do país daqui para frente? Bom, eu vejo uma perspectiva positiva. Nossa campanha de vacinação caminha bem. No último mês tivemos uma redução de 40% no número de casos, 40% do número de óbitos. Isso não é pouco. Vivemos um ambiente sanitário mais tranquilo. Isso não quer dizer que devamos baixar a guarda, né? Porque o nosso inimigo é um inimigo muito, vamos dizer assim, insidioso, perigoso. Ele sofre mutações, né? Então, estamos atentos com a vigilância em saúde
que funciona de maneira muito boa, integrada com estados e municípios. E assim, o mercado, né, ele já entende que o Brasil vai muito bem. E por isso já projeta um crescimento para esse ano superior a 5%. Claro que isso não é minha área, essa área é econômica, né? Mas eu tenho conversado com o ministro Paulo Guedes, com o nosso presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e eles têm uma previsão muito favorável para o Brasil ainda no ano de 2021 e no ano de 2022. E quais são, mesmo todo mundo se vacinando, né? Quais são os cuidados que a população ainda tem que tomar por causa, inclusive, dessas variantes, né? Com o avanço da campanha de vacinação, o caráter pandêmico da doença, ele vai se dissolvendo, né? E aí vamos ter a nossa vida normal devolvida. Até rima. Já está voltando, vida né? devolvida. É isso aí. Então, aí precisamos de protocolos seguros para esse reingresso, né? Testar a população. Hoje a tecnologia evoluiu. No começo da pandemia, os testes eram o chamado teste de RT-PCR, e nós tínhamos poucos laboratórios com capacidade de fazer esses testes, e o resultado demorava. Então, a política de isolamento das pessoas, ela ficava mais dificultada. Mas a tecnologia evoluiu e hoje nós temos os chamados testes rápidos de antígeno. Há uma correlação muito grande entre o RT-PCR, que é o padrão ouro, e o teste rápido de antígeno. E o melhor, esses testes já são produzidos aqui no Brasil. Fortalecimento do complexo econômico, industrial da saúde. Nesse particular, destacar que o governo federal, desde o início, apostou na encomenda tecnológica com a AstraZeneca, né? Uma indústria anglo-sueca, com o apoio da Universidade de Oxford e a Fiocruz, permitiu que o Brasil hoje produzisse vacinas com o IFA produzido aqui no nosso país, né? Ou seja, autonomia na produção de vacinas. Então, vacinas, testes, protocolos seguros, fará com que nós tenhamos uma retomada da economia tranquila, e o Brasil vai trilhar o seu destino. Porque nós não podemos ter medo. Veja o caso da Copa América. O que é que diziam? A Copa da Morte. Na realidade, o que é que se viu na prática? O Brasil mostrou toda a sua capacidade de controle sanitário. Durante a Copa América, caiu o número de óbitos. Não por conta da Copa América, né, mas por conta das medidas que o governo adotou. E o campeonato aconteceu de maneira segura porque nós cumprimos os protocolos de segurança. E, ministro, perdão, o senhor estava falando muito desse reingresso da vida, né, não é nem pós-pandemia, mas da melhoria de convivência e de ressocialização. Como que o senhor poderia dizer assim, o que seria voltar à vida ao normal? O que seria o normal? O que o senhor acha que projeção nesse sentido? Bom, o normal é termos liberdade para fazer o que nós fazíamos antes, né? As máscaras são importantes para evitar a circulação do vírus, mas é algo que aqui nós, os ocidentais, não somos acostumados com ela, né? Então, todos nós queremos nos livrar dessas máscaras. Então, tirar as máscaras já é um simbolismo que nós estamos regressando às nossas atividades normais. Por sinal, o presidente pediu que fizéssemos uma pesquisa, né, um estudo, para saber quando poderíamos nos livrar dessas máscaras. Estamos trabalhando nessa perspectiva e eu acredito que, como a nossa campanha de vacinação está indo muito bem, os indicadores epidemiológicos cada dia estão melhores, é muito possível que dentro em breve não precisemos mais usar máscaras em ambientes abertos, não é? E o uso de máscaras fique bem restrito a locais fechados, mas ainda é algo que vamos esperar um pouco. Tem que ter responsabilidade, né? Você tem que cuidar do próximo e ao mesmo tempo baseado em evidências. Claro, né? O cuidado é de cada um, o benefício é de todos. O governo não gosta da indústria da multa. Todos sabemos, desde o começo, o governo já gosta da indústria da multa. Então nós queremos conscientizar as pessoas. O maior valor é a liberdade. No meu caso, a máscara só me trouxe mais sinusite, porque eu já tenho sinusite
e me trouxe mais sinusite. Mas, de qualquer forma, respeito, tem que usar, a gente usa, né? Vamos em frente, vamos vacinar a nossa população, isso é o que é importante. É isso. Vocês estavam falando do uso da máscara. Eu recentemente vi que algumas prefeituras, o Rio de Janeiro anunciou uma flexibilização em novembro, de retirada de uso de máscara. Não retirada, mas como o senhor disse, em lugares fechados e mais públicos, mantendo a máscara. Mas fora isso, a circulação já um pouco mais flexível. Como o senhor avaliaria isso em cima dessa expectativa das novas variantes, da Delta? Bom, essa é a expectativa, né? A variante Delta é uma variante de preocupação. Estados Unidos, Inglaterra, né? A própria Índia, África do Sul, o Reino Unido, tem essa variante e o que nós percebemos é que é uma variante que parece ser mais contagiosa e, como tem mais casos, pressiona mais o sistema de saúde. No Brasil, já há uma transmissão comunitária em alguns estados e nós estamos observando que a pressão sobre o sistema de saúde não tem aumentado. Então, possivelmente, Delta e Gama, que é a chamada P1, né, elas se equivalem. E a campanha de vacinação brasileira está indo muito bem. Nós já temos vacinados com a primeira dose mais de 100 milhões de brasileiros. Isso não é pouco. Não é pouco. Ou seja, nós já temos, da população acima de 18 anos, nós já temos cerca de 70% vacinado com a primeira dose da vacina. E até setembro nós teremos todos acima de 18 anos vacinados com a primeira dose e já 50% vacinados com a segunda dose. Tá? Então isso aí já é uma garantia de que não teremos problemas muito maiores em relação a essas variantes. Desculpa. Pode falar. O senhor falou de primeira dose, segunda dose, e eu acho que isso tem gerado uma expectativa generalizada. E a terceira dose? O senhor pode explicar? Eu já escutei que terceira dose, primeira dose de combinação de um com combinação de outro, Pfizer com AstraZeneca. O senhor poderia esclarecer isso para os... Bom, é necessário avançar na primeira e na segunda, que é o esquema vacinal. Essa terceira dose ou reforço, nós estamos pesquisando. O presidente Bolsonaro sempre demonstrou grande interesse em estimular as pesquisas e que tenhamos as respostas oriundas das pesquisas para orientar a tomada de decisão do gestor público. Então, nesse momento, nós vamos estudar como será essa terceira dose e quando será. Então, será que é a mesma vacina, só um reforço? Ou é necessário colocar uma outra vacina, o que a gente chama de intercambialidade. Então, estamos atentos e vamos trabalhar para, no momento certo, fazer a devida orientação à população brasileira. É importante que a gente tenha um médico que pesquisa e está à frente, então isso, pelo menos para mim, me deixa muito tranquilo. Mas, ministro, perguntar uma coisa, é difícil olhar um lado positivo de tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas, como a gente vê de maneira geral na indústria, nas empresas, esse Covid fez com que as empresas evoluíssem 10 anos, principalmente na parte de tecnologia, né, no digital. Olhar para o lado positivo, que é muito difícil. O senhor acha que o Covid trouxe um aprendizado para o Ministério da Saúde, para o governo, e inclusive isso deixar um legado para a sociedade daqui a alguns anos, entender o valor do sistema de saúde que a gente tem? Isso mesmo. Nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, nós vamos aprendendo. E o que você terminou aí na sua frase, né? Hoje há uma consciência de toda a sociedade da importância do sistema de saúde, particularmente do Sistema Único de Saúde, que atende mais de 210 milhões de brasileiros e está capilarizado nos 26 estados, no Distrito Federal e dos mais de 5.570 municípios dessa grande nação. Então, são mais de 48 mil unidades básicas de saúde no Brasil. Então, isso é fundamental. O governo Bolsonaro, desde o princípio, priorizou a atenção primária, porque é ali na unidade básica de saúde que começa a assistência.
que não é feita só por médico. Começa com os agentes comunitários de saúde. Nós temos um exército de agentes comunitários. Esses aqui conhecem cada um dos brasileiros. Depois, o atendimento nas unidades básicas, com o médico da família, com as equipes de saúde da família, dentro das estratégias de saúde da família. Né? Posteriormente, quando é necessário, na atenção especializada à saúde. O Brasil ele gasta cerca de 10% do seu PIB com saúde. A maior parte é a iniciativa privada que faz esses investimentos e há necessidade de se ampliar o financiamento à saúde. Eu acredito que nenhum brasileiro hoje duvide da importância de se ampliar o financiamento da saúde, mas também melhorar a gestão do sistema de saúde. Mas, de qualquer forma, a gente tem mania de reclamar muito, só que é um dos sistemas de saúde mais complexos e eficientes do mundo. Inclusive, temos locais em que é exemplar, né? Obviamente, tem muito a melhorar, porque nós somos um país continental, com várias diversidades, né, e dificuldades evoluindo, mas a gente também não pode só reclamar, não é? Serginho e Dani, houve uma melhora grande no sistema de saúde. Investimento em hospitais, equipamento de leitos de UTI, o Ministério da Saúde distribuiu ventiladores mecânicos, monitores, apoiou a qualificação dos profissionais de saúde, vem investindo fortemente na pesquisa. Então, nós temos hoje um sistema de saúde muito mais forte. E o tempo vai mostrar isso. Vou dar um exemplo para você. A cidade de Caruaru, no Agreste Pernambucano, antes da pandemia, tinha 50 leitos de UTI público. Hoje tem 250. Então, isso aconteceu no Brasil inteiro. Inteiro. Nós temos uma das políticas públicas na área de oncologia, que é uma das políticas mais avançadas, com centros de alta complexidade cardiovascular, unidades de alta complexidade cardiovascular. No último sábado eu estive com o presidente inaugurando um desses centros na cidade de Presidente Prudente, reabilitando esse centro para atender a população de Presidente Prudente sem necessitar de buscar São Paulo, por exemplo, né? Sim. Então, o Brasil vai sair bem mais forte dessa pandemia. Com certeza. E, ministro, perguntando sobre ainda a vacinação, qual é a intenção? O Ministério tem a intenção de vacinar crianças ou as crianças não têm necessidade de se vacinar? Se eu puder explicar um pouquinho como é o comportamento. Crianças não há evidência científica de vacina ainda. É necessário se construir essa evidência científica. Não podemos aplicar vacinas sem ter base científica para tal. Então, quando aplicamos nos adultos é porque tem base científica. Os adolescentes, já há um dos imunizantes do Programa Nacional de Imunização, ele está autorizado para aplicar em adolescentes. É claro que vacinas, como qualquer tratamento, tem eventos adversos. Claro. E nós temos que sopesar, né, os riscos e os benefícios. Então, os benefícios são maiores do que os riscos. E mesmo sendo vacinas que foram pesquisadas e desenvolvidas num curto espaço de tempo, nós já temos publicações científicas que atestam, primeiro, a sua segurança, segundo, a sua eficácia. E agora comprovamos também a sua efetividade. Então, desde que haja a evidência científica, a gente considera a colocação no Programa Nacional de Imunização. Crianças, no momento, por enquanto, não. Não há essa necessidade. Não há evidência do benefício. Evidência. E aí, a segurança não estando comprovada, nós não vamos expor a população. Perfeito. E eu ia lhe perguntar aqui, com relação a essa parte de qual a eficácia do... Bom, falamos aqui um pouquinho da variante da Delta e, recentemente, nós vimos alguns países tornando a se isolar um pouco por conta disso. Eu li algumas cidades na China, que a tendência ali está sendo um certo... O senhor consideraria isso um regresso? O senhor consideraria isso uma medida de proteção? A China é um país fechado, né? Sim. Nós não temos, assim, todas as informações. É um país que tem vacinado muita população, mais de 1 bilhão de chineses estão vacinados. Agora, a eficácia desses imunizantes é algo que ainda não temos de uma maneira muito clara. Então, às vezes, acontecem mais casos por conta de uma eficácia
mais baixa do imunizante. Isso não significa dizer que acontecem mais casos graves. A vacina não evita todos os casos, mas ela é eficiente para evitar casos graves. Existe a possibilidade de variantes que escapam da vacina. E aí se passa a ter um número maior de casos com implicações maiores, né? Então não sabemos ao certo o que acontece na China. Em outros países, os casos que aparecem são em pessoas que, na maioria, que não foram imunizadas. E aí se dá porque alguns países há uma resistência à vacinação, a população ela é resistente. Por exemplo, na Flórida, uma dificuldade de vacinação. No Brasil, mais de 90% da população aceita a vacina. É por isso que o tempo vai mostrar que o Brasil vai ser um dos países mais bem-sucedidos em relação ao Programa Nacional de Imunização. Seja pela ação diversificada que o governo fez, com vários imunizantes, seja pela estrutura do nosso Programa Nacional de Imunização e a sua capacidade de vacinar os brasileiros, até 2.400.000 brasileiros todos os dias, e pelo interesse da população em tomar as vacinas. Então, isso vai fazer com que tenhamos um bom sucesso na nossa campanha. E o Brasil foi um dos primeiros, né, a iniciar a vacinação. Porque, se eu não me engano, foi 8 de dezembro a Inglaterra começou a imunizar, não é? E já em janeiro, quando houve o primeiro registro de vacina na Anvisa, primeira liberação, já começou a se aplicar vacina, não é? Alguns países até começaram antes, mas tinha meia dúzia de doses de vacina. Isso não tem impacto do ponto de vista epidemiológico. E o Brasil não. Quando começou a vacinar, a campanha foi ganhando força, né? Essas doses que, não se preparou. Bom, nós adquirimos com 150 milhões de dólares, com a COVAX Facility, cobertura para 10% da nossa população. Fizemos lá atrás um acordo de transferência de tecnologia. E durante esse ano firmamos parcerias com farmacêuticas, Pfizer, 200 milhões de doses, Janssen, 38 milhões de doses. Ou seja, nós temos aí vacinas suficientes e a população brasileira confia no Ministério da Saúde, confia no governo federal e haveremos de trazer um novo destino para a nossa população. O senhor falou um fato ali muito interessante quando o senhor falou da rejeição nos Estados Unidos. O senhor citou a Flórida, e da rejeição, não rejeição à vacina, mas da dificuldade da população ali se vacinar. Eu até li recentemente que Nova York estaria oferecendo $100 para cada pessoa que fosse se vacinar. Eu queria lhe perguntar se o senhor acha que essa história de passaporte de vacinação, que muito tem se falado, qual é a opinião do senhor, qual a opinião do Ministério com relação a isso? Bom, o Ministério não tem passaporte de vacina, né? O que há é um certificado de quem tomou a vacina, como sempre houve. Só que hoje é digital, mas não para impedir as pessoas de irem e vir. Não é? Por exemplo, as escolas. Agora mesmo lançamos uma portaria interministerial, Educação e Saúde, para estimular a volta às aulas presenciais. E não é necessário professores integralmente vacinados, nem alunos. É necessário cumprir protocolos. Então eu não posso, está vacinado, vai entrar. Não está, não vai entrar. Não é assim. E muito tem se especulado acerca desse, vamos chamar de passaporte, mas desse direito quase que de ir e vir das pessoas. O senhor acha que, o senhor falou das escolas, o senhor acha que quem pode ter esse poder de restringir ou não? As prefeituras teriam esse poder? O senhor acha que essa tendência tende a acontecer ou como o senhor avalia isso? Bom, nós vamos acabar a pandemia e essa discussão ela vai morrer. Primeiro ponto. Segundo, o governo Bolsonaro atua nas 4 linhas da Constituição. Estou repetindo como o presidente fala, para ficar bem claro, né? E o artigo 5º é claro, o direito da liberdade está ali previsto. É claro que em algumas situações sanitárias extremas, as autoridades sanitárias podem recorrer a medidas mais drásticas, mas nunca se querer um lockdown num país de 200 milhões de pessoas. A gente sabe que há dificuldade de se operacionalizar isso, até porque o momento epidemiológico
ele é diverso entre estados, municípios e uma grande nação como o Brasil. E o governo defende que essas medidas não devem ser colocadas por decretos de governadores, porque nós entendemos que esse tipo de medida, quando há até essa discussão feita pelo nosso advogado-geral da União, André Mendonça, deveria ser através de lei, não através de decretos. Óbvio. Mas essa agenda ela está se dissolvendo, e se dissolvendo através de políticas públicas, não é de lei. Trabalho, né? Trabalho. O Brasil já tem muita lei. O Trabalho. Brasil tem uma das legislações sanitárias mais avançadas do mundo. Então, não é necessário estar toda hora querendo criar uma lei para resolver um problema que se resolve com política pública. Perfeito. É lógico que é importante vacinar, óbvio que é importante, né, cuidar do vírus, mas você não pode obrigar ninguém e cercear o direito de ir e vir. Eu acho que essa questão da vacina é muito importante, inclusive para você respeitar as legislações dos outros países, porque muitas vezes exige a vacina da febre amarela ou outro tipo de vacina para você visitar um certo país. Isso é uma questão sanitária, não é uma questão de Questão. cercear a liberdade Exato. das pessoas. Claro. Exato. E é necessário que o recurso público seja aplicado de maneira própria. É outro ponto aqui que nós devemos ressaltar. O governo federal liberou recursos para estados e municípios, não é? E é necessário que o recurso chegue da ponta, que é para a população saber que nós estamos trabalhando por cada um dos brasileiros. Falando nisso, as vacinas foram adquiridas com que recurso? Com recurso do governo federal, que é recurso do povo brasileiro, do seu imposto, Dani, e do meu imposto. Ou seja, as vacinas não têm dono. O dono da vacina é o povo brasileiro. Que a gente vê aí muitos assumindo a paternidade de algo que não é deles. Todas elas foram adquiridas pelo governo federal e são distribuídas pelo Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Imunização, que tem a participação dos entes subnacionais, estados e municípios. Cada pauta de vacina que é enviada para estados e municípios é discutida no âmbito do tripartite, União, estados e municípios. Então aqui não cabe essa reclamação, tem menos dose para ali, tem menos dose para lá. Não é, isso foi discutido amplamente. E não é o ministro da Saúde que aloca a vacina para ali e para lá, não é. Isso aí é feito dentro de uma lógica, dentro de um programa nacional de operacionalização da vacina contra a Covid, discutido amplamente em outubro de 2020, antes de haver qualquer vacina aprovada pela Anvisa. Então, essa narrativa de que não houve preparação, que não se programou, ela perece. Ministro, a gente está chegando aqui no final, porque eu sei que o seu tempo é muito precioso, não posso ser egoísta de mantê-lo aqui, que eu sei que o senhor tem que trabalhar pelo Brasil. A gente tem uma pergunta aqui, que é característica do programa, que é o que te deixa afoito. Que me deixa afoito? Afoito. Bom, a vontade de ajudar o povo brasileiro. É isso aí. E queria que o senhor deixasse uma mensagem para o povo brasileiro. É uma mensagem de confiança, né? De confiança no presente e no futuro do Brasil, né? Dessa grande nação que é o Brasil, e um povo trabalhador. Tem tudo, né? Tem terra, tem floresta, tem rio, tem gente boa. Outros países que não tem nada, né? Tem tanta dificuldade e eles conseguiram encontrar soluções. A exemplo de Israel, por exemplo. E por que nós ainda temos essa dificuldade toda? Perfeito. Então, vamos vencer essa dificuldade. Isso, a gente sempre entrega um presente aqui do nosso podcast, webcast, que é uma arte do Mago do Desenho, e aqui é um presente para o senhor. Olha aí, ó. Olha, Vou botar lá no gabinete. Ficou muito bonito. ficou linda. Ficou lindo. Parabéns. Ficou linda. Obrigado, ministro. Obrigado a vocês. Ministro, é uma honra. Eu acho que, acima de tudo, uma oportunidade de esclarecimento para a população. E o que falta, o que carece, acima de tudo, é informação. Então, eu queria particularmente agradecer pela aula, pelos ensinos e pela oportunidade de estar aqui com o senhor. Vamos em frente. Brasil acima de tudo. Pessoal, como a Dani disse, nós tivemos aqui hoje uma aula de informação que tranquiliza nossa população, o povo brasileiro. Então, sempre que a gente puder, a gente vai trazer
personalidades, ministros, políticos, celebridades, que tenham algum tipo de influência positiva para o Brasil e que tenha liberdade para falar sem ser constrangido. Então, aqui é um espaço aberto e eu agradeço muito, ministro, mais uma vez e aguardo vocês na nossa próxima edição do Afoitos, toda quinta-feira, 21 horas. Afoitos!